Olá, o meu nome é Manuel Gonçalves Pinho, eu sou assistente convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e investigador do Sintesis. Para além disso, também sou médico de psiquiatria do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. E hoje vou-vos falar um bocadinho sobre comportamentos aditivos, do uso ao abuso, especificamente do caso da cannabis. Falando um bocadinho da cannabis, a cannabis é uma planta, a espécie que é mais consumida é de facto a cannabis sativa e é uma das drogas recreativas que é mais utilizada a nível mundial. Para além disso, a sua utilização está subjacente aos seus efeitos terapêuticos e efeitos psicoativos. Os efeitos psicoativos da cannabis, muitas vezes, o que fazem ao consumidor é sobrelevar os sentimentos de base que o indivíduo tem. Portanto, tanto em termos do humor como do estado de ansiedade, o que a cannabis faz e o que vem descrito de forma mais frequente não é que ela seja um ansiolítico, ou portanto que diminua os efeitos de ansiedade, mas sim aumentar ou sobrevalorizar os sentimentos que o indivíduo já possui. Portanto, se uma pessoa estiver ansiosa quando consumir cannabis, a cannabis o que faz, normalmente, é aumentar os níveis de ansiedade. Bem como quando a pessoa já está relaxada e consome cannabis, o que a cannabis faz também é aumentar estes níveis, neste caso, de relaxamento. Os efeitos adversos do consumo da cannabis dependem de muitas variáveis. Entre elas, o teor em THC, que vamos falar um bocadinho mais à frente, que é uma das substâncias psicoativas da cannabis. Para além do THC, existe outra substância psicoativa, que é o canabidiol, e que, no fundo, acabamos por ter um bom samaritano, que é o canabidiol, e depois o mal da fita, que é o THC. O THC acaba por ser a substância que provoca os efeitos psicoativos que as pessoas procuram quando consomem cannabis e, portanto, é responsável muitas vezes pelo estado, digamos assim, de alteração psicoativa e dinâmica que o indivíduo sente e, portanto, o que tem acontecido ao longo dos tempos na sociedade é que os teores em THC da cannabis consumida têm aumentado. Quais são os efeitos adversos, digamos assim, do consumo de canabinoides? E estes efeitos adversos são cada vez mais frequentes, quanto mais frequente ou mais presente for o teor em THC. Esta ideação paranoide que vem aqui descrita não é comum, portanto, ou seja, não é rara e, portanto, pode acontecer e muitas vezes vem descrita até quase como um efeito que acontece com doses elevadas de cannabis, com teores também elevados de THC. A psicose, que é um bocadinho o efeito adverso mais grave que pode acontecer após o consumo de canabinoides, é um estado de facto em que o doente ou o indivíduo que consome a cannabis fica completamente aliado da realidade, salta do sulco, digamos assim, da realidade e passa a entrar, digamos, num mundo paralelo. É um salto e uma desconexão com a realidade. Isso é o conceito de psicose. Este efeito da cannabis é raro, mas pode acontecer principalmente quando a cannabis tem um elevado teor em THC. O consumo de cannabis pode, de facto, explotar estes efeitos que eu já vos estive aqui a dizer e, no fundo, o tipo de episódio psicótico derivado à utilização de cannabis pode ter três situações distintas. A primeira, como vem aqui descrito no slide, é, de facto, um estado de psicose autolimitada por um consumo agudo de cannabis e, portanto, a pessoa consome os canabinoides e tem o tal efeito psicoativo, principalmente do THC, que pode conduzir a um episódio psicótico que é autolimitado, ou seja, acaba quando o consumo da erva ou da cannabis também acaba. Outra hipótese, que é a segunda que vem descrita neste slide, é de facto um episódio psicótico que acontece durante a utilização de cannabis, mas que vai necessitar de tratamento médico para resolver a sintomatologia que provocou no indivíduo, ou seja, não é autolimitado. E, portanto, muitas vezes são estes indivíduos que vão ao serviço de urgência ou que depois requerem até tratamento em serviços de internamento para obviar um bocadinho aqui os efeitos que a cannabis pode provocar. E depois temos a psicose ou o episódio psicótico que se manifesta anos após o consumo de canabinoides, normalmente acontece após um consumo prolongado e de elevadas doses de canabinoides e que pode acontecer meses a anos depois do stop do consumo. Relativamente à legalização,
A legalização da utilização da cannabis como droga de utilização recreativa é uma tendência mundial, portanto, está na ordem do dia na nossa sociedade, na sociedade portuguesa, mas de facto em todas as sociedades ocidentais esta discussão tem vindo um bocadinho à tona e, portanto, não é uma discussão apenas médica, é uma discussão social e que implica aqui uma valorização também tanto do contexto médico como também do contexto social, do que é que se entende ou não como droga e como substância psicoativa. Mas, no caso da cannabis, de facto, é uma tendência mundial. Até tem aqui o exemplo, por exemplo, do Uruguai, que legalizou o consumo recreativo em 2013, o Canadá em 2018, mais recentemente, ao nível dos Estados Unidos, isto há variações porque eles têm leis diferentes consoante os estados que estamos a referir-nos. Este estudo estes dados que vêm aqui descritos neste slide é de um estudo publicado na JAMA, vocês têm disponibilizado aqui no canto superior direito da apresentação, e de facto tenta avaliar um bocadinho qual foi o impacto da legalização e da comercialização da cannabis na incidência e na prevalência da psicose, especificamente nos países ocidentais. O que eles descrevem é que, de facto, o teor em THC, que é a tal substância psicoativa, que é a mais danosa dentro da cannabis, aumentou de 3% para 10% ou 15%, variando um bocadinho, nos países europeus e na América do Norte. Especificamente num estado norte-americano, no Colorado, foi o primeiro estado a legalizar a utilização recreativa da cannabis, a potência da cannabis, ou o teor em THC, aumentou de forma exponencial, cerca de 70% pelos últimos estudos que vêm descritos. Depois da legalização da cannabis, uma das coisas que vem descrita também é que, em termos de mercado, o preço da cannabis também diminuiu. Naturalmente que temos que também ter noção de que podemos falar de um preço de rua, que é o preço da cannabis que não é, digamos assim, controlada e regularizada pelas entidades farmacêuticas, e depois temos o preço da cannabis farmacêutica, ou seja, aquela que é vendida em farmácias ou em estabelecimentos que estão autorizados para o efeito. E de facto o que vem descrito neste artigo é que o preço diminuiu de forma genérica. Outra dos tópicos que é mais relevante quando nós analisamos aqui o potencial de legalizarmos ou não a cannabis é vermos quais são os impactos depois da legalização, em termos da utilização abusiva e dependência da cannabis. O que vem descrito é que, de facto, a utilização de cannabis e a dependência associada à sua utilização aumentou entre os indivíduos adultos. Aliás, uma das particularidades até foi nas mulheres grávidas, que de facto também aumentou um bocadinho o consumo, também pelos efeitos terapêuticos associados ao controle das náuseas, no qual a cannabis pode ter aqui um papel terapêutico. Termos noção que também quando falamos da cannabis não estamos a falar apenas de uma substância psicoativa, estamos a falar de um produto, e um produto que é vendido e que gera receitas e também despesas através, por exemplo, do tratamento médico das suas consequências. Mas quando falamos das receitas, não nos podemos esquecer que não são receitas que são, digamos assim, diminutas. São receitas que são bastante significativas. Aliás, o que vem estimado é que em 2025 os custos associados às vendas da cannabis rondarão os 66 bilhões de dólares. Portanto, naturalmente que este interesse da sociedade na legalização é acompanhado também de um interesse económico por parte da indústria por ver aqui um potencial nicho de venda de uma substância. Muito bem, agora trago-vos aqui tabelas muito maçadoras de um estudo, mas que no fundo acabam por representar alguns dados que foram averiguados principalmente em locais onde foi legalizada o consumo recreativo de cannabis, e o que os investigadores foram fazer foi ver no fundo quais foram os impactos associados à legalização. Impactos tanto no consumo de marijuana, ou erva de forma genérica, ou seja, o consumo normal, como o consumo frequente e depois o consumo que já se pode qualificar como um consumo que configura dependência. O que os investigadores, de facto, avaliaram, e eles fizeram aqui uma análise por grupo etário, vocês podem ver aqui na tabela que tem 3 linhas, uma dos 12 aos 17 anos, portanto a idade pediátrica, dos 18 aos 25 anos e depois nos maiores de 26 anos, ou 26 anos ou mais. Vocês podem ver no final da tabela que acaba por representar o C, o D representa o Cannabis Use Disorder e Dependence, perdão, e que no fundo traduz os indivíduos que tiveram a diferença que ocorreu na dependência por consumo de canabinoides entre antes de ser legalizado e depois de ser legalizado.
E o que se verifica é que, de facto, houve um aumento que é estatisticamente significativo ao nível do grupo etário dos 12 aos 17 anos, portanto, das crianças, 1,25 em termos de odds ratio, e 1,36 para os mais de 26 anos. E entre os 18 e os 25 anos, este aumento não foi significativo. No entanto, são dados que nos devem merecer a nossa atenção. Porquê? Porque, de facto, o consumo da cannabis é mais nefasto, principalmente na faixa etária pediátrica e no jovem adulto, porque é precisamente nessa faixa etária que o cérebro está a fazer o seu neurodesenvolvimento. E, portanto, as redes neuronais, precisamente quando se estão a desenvolver, se estiverem sob a influência de cannabis e do THC e do CBD, poderão ter aqui um desarranjo estrutural que poderá condicionar mais à frente que o indivíduo tenha maior prevalência de um episódio psicótico. Muito bem, mais uma tabela amassadora para vocês analisarem e, de facto, o que vem aqui é ligeiramente diferente, que é a utilização no último mês de marijuana entre utilizadores prévios e antes e depois da legalização. Mais uma vez, os investigadores dividiram aqui em três linhas, entre os grupos etários dos 12 aos 17 anos, 18 aos 25 e mais de 25 anos, ou seja, 26 para cima. Podem reparar mais uma vez no final da tabela que, quando olhamos para este Adjusted Odds Ratio, que é uma medida estatística para calcular mais ou menos o risco associado antes e depois da legalização, podemos verificar que, de facto, houve um aumento estatisticamente significativo da percentagem de indivíduos que passaram a ter cannabis use disorder, ou seja, dependência associada ao consumo de canabinoides. E podem ver que isto acontece especificamente no grupo dos 12 aos 17 anos, mais uma vez na idade pediátrica. E isto são dados que nos devem, naturalmente, alertar para o potencial efeito nefasto da legalização da cannabis. Portanto, de forma genérica, o que eu vos queria dizer era um bocadinho alertar para as consequências que podem advir da legalização da cannabis. Naturalmente que estas consequências variam de sociedade para sociedade, como em todas as substâncias, variam também do contexto social onde estas são aplicadas. De qualquer das formas, é importante termos um contexto médico, para além do contexto social e valorativo na tomada de decisões desta natureza. Portanto, queria-vos deixar um bocadinho com esta mensagem e agradecer pelo tempo que estiveram aqui comigo a ouvir esta pequena palestra.